Fala pessoal, tudo bem? Para quem interessar aposta, eu já estou com um tripé, tá? Comprei um hoje. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo eu vou começar de um jeito diferente, tá? Deixa eu só explicar o porquê. Eu fiz um short ali, sempre os shorts me dão temas para vídeo, né? Chamado Anjos e Demônios. Onde eu questionei se anjos e demônios ambos são seres metafísicos. Por que nessas igrejas evangélicas, pentecostais ou neopentecostais, a gente só vê manifestação de demônios? Porque se os anjos também são metafísicos, eles poderiam entrar num corpo de alguém e transmitir uma mensagem. Ou, quem sabe, aparecer diretamente na igreja. Na Bíblia, por exemplo, nós temos aparições de anjos. 3 anjos apareceram para Abraão. Tem o anjo que apareceu lá para Balaão, quando ele estava com a sua jumenta, e assim por diante. Agora, na vida real, nas igrejas, com todo respeito às pessoas dessas igrejas, mas elas parecem um antro de demônios. Porque seria um lugar que Deus está ali, é a casa do Senhor, tem revelação divina, não sei o quê. Por que só aparecem demônios? Tá? Eu já expliquei no outro vídeo o que são demônios nas igrejas, tá? Mas é uma pergunta válida que eu faço. Se é um lugar de santidade, do todo-poderoso Deus, era para eventualmente aparecer então um anjo do Senhor para trazer uma mensagem, ou se manifestar corporeamente em alguém, como os demônios se manifestam, ou o Senhor me fez trazer essa mensagem, aquela pessoa que está preocupada com desemprego, essa semana ela arrumará um emprego. Até porque o anjo em hebraico é um mensageiro, é quem traz uma mensagem, justamente para quem está aflito. Por exemplo, aquela serva de Abraão, quando ela é expulsa de casa, ela chega junto a um poço com Ismael e um anjo vai lá e consola ela. Fala, não se preocupa, o Senhor vai fazer desse menino uma grande nação também, pode ficar tranquila, o Senhor não vai te desamparar. Agora, por que na vida real não acontece isso? Na minha concepção, tá, uma igreja deveria ser um lugar de coisas divinas, não de coisas demoníacas. E aí eu vi naquele short muitos comentários, fiquei até feliz, né, que pelo menos o canal está tendo um pouco mais de visibilidade de novo. Quem sabe o canal bombe, né, aí eu posso continuar com ele. Eu vi muitos comentários, só que o short tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que o short você atrai novos seguidores, pessoas que não conhecem o canal, mas o lado ruim também é isso, vira e mexe eu tenho que explicar as mesmas coisas de novo que eu já fiz vídeo para esse público novo, porque eles vivem num mundo que não bate com as escrituras que eu analiso aqui. Tem gente falando que Deus não permite que os anjos se manifestem, vi gente falando que é porque os anjos são obedientes a Deus, os demônios não, por isso que os demônios pegam no corpo das pessoas. Vi gente falando que os anjos seriam muito poderosos para se manifestar em alguém, etc. Ou seja, nós estamos discutindo o mundo da fantasia aqui. Quem que é mais forte, o Hulk ou o Papai Noel? Basicamente isso. Então eu vou explicar para vocês, eu já tenho um vídeo aqui no canal chamado Aula, eu não lembro qual é o número da aula, tá? O que são anjos na Bíblia? Porque na Bíblia não tem anjos, nem demônios. Eu também tenho vídeos aqui explicando o que são demônios na Bíblia. E é engraçado, né? Em pleno século XXI, com pessoas adultas que ainda acreditam nessas coisas. Mas tudo bem. Agora, para quem não viu o vídeo ou não pretende ver, eu vou explicar para vocês de uma forma que eu vou usar primeiro aqui esse pedaço de tijolo, tá? Aqui onde eu moro estava em obras, nem vocês sabem, agora acabou as obras. Eu agora vou ter que reformar algumas coisas, porque a obra me deu mais prejuízo do que ajudou, entendeu? Hoje eu comprei cimento, areia, tive que comprar cano. Nossa, tanta coisa que eu tenho que fazer aqui por causa da obra, ficou nas minhas costas. Mas enfim, esse aqui é um pedaço de tijolo, que nem vocês estão vendo, ó. É um pedaço de tijolo. Isso aqui é um objeto inanimado, ó. É só alguém que pegou barro, misturou, assou, fez um tijolo, certo? Se eu esculpir esse tijolo e der a forma de um ser, pode ser um anjo, pode ser um demônio, pode ser um santo católico, não importa. Esse tijolo vai ganhar poderes especiais, ele vai ser um ser metafísico ou um ser espiritual? Não, no máximo ele vai ser um tijolo esculpido. Pode até ser uma obra de arte, mas ele vai continuar sendo um tijolo, porque isso aqui é matéria, ó, é só barro. Não importa a forma que eu dei para ele vai continuar sendo só um tijolo. Pode ser esculpido? Pode. Olha as obras de Michelangelo. Michelangelo fez o Davi, que é belíssimo, né? Até as veias na mão ele fez, tudo, né? O Davi, belíssimo assim. Mas continua sendo uma pedra esculpida. Aquele Davi é metafísico? As pessoas pedem alguma coisa para ele, prestam algum culto, rezam, sentem alguma coisa diferente ou espiritual quando vê a estátua de Davi, de Michelangelo? Não, porque é só uma pedra esculpida. E por que eu estou falando da pedra esculpida? Lembrando que a Bíblia também é claro a falar isso e tentar transmitir para o povo isso. Isaías, Jeremias, os Salmos, a Bíblia inteira, principalmente o Velho Testamento, ele fala: olha lá, os ídolos dos gentios, eles têm mãos, mas não andam, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. O que os profetas queriam dizer com isso? Era só uma pedra esculpida, que não podia fazer nada. É por isso que o judaísmo condena a idolatria, porque pedras esculpidas, lembrando que idolatria não é só isso, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso no canal. Mas uma pedra esculpida, por mais que você possa dar forma de um deus ou de um demônio, de alguma coisa, vai continuar sendo só uma pedra esculpida. Mas o que acontece? No mundo antigo, ali na região do Oriente Próximo, Babilônia,
sabe, Mesopotâmia, aquela região ali, os assírios, etc., até os egípcios ali na África, eles eram politeístas, eles cultuavam seus deuses. Então, se você for, por exemplo, no templo de Luxor do Egito, você vai ver lá representações de várias divindades que eles tinham. E essas divindades eram feitas de pedra esculpida, quer seja no Egito, quer seja na Síria, na Babilônia, etc, etc, etc. E dentro da cultura e religião desses povos, eles compartilhavam de algo em comum, que era a proteção de lugares sagrados. Um lugar que era sagrado, eles colocavam geralmente um ser, preste atenção, um ser híbrido, alado, que na cultura deles em comum, que eles compartilhavam, até porque sempre houve a aculturação, então eles compartilhavam a crença de que seres híbridos, alados, protegiam lugares sagrados. O que são seres híbridos alados? Seres híbridos alados, a palavra híbrido quer dizer que é misturado. Você pega, por exemplo, eu vou pegar a Esfinge do Egito como exemplo. Aquela pirâmide lá em Gizé, a grande pirâmide, ali, apesar de haver controvérsias, acredita-se que ali seria a tumba de um faraó. Ele seria sepultado ali. Então, se o faraó, que era considerado uma divindade, ia ser sepultado num lugar tão grande, sagrado como aquele, ele tinha que ter alguém para guardar ele, tanto dos vivos quanto dos mortos, para ninguém invadir o túmulo dele e para ele ser protegido do outro lado. Então, eles colocavam uma criatura híbrida alada para guardar o túmulo do faraó. Nesse caso, o que é? A esfinge. Inclusive, a esfinge foi descoberta depois, sabia? Ninguém sabia que tinha uma esfinge ali. A esfinge é uma criatura híbrida, porque ela tem um corpo de um leão, tem as patas de um leão, mas ela tem uma cabeça humana. Então ela é uma figura híbrida. Só que além da esfinge, os egípcios tinham outras criaturas híbridas, algumas aladas, outras não, como a esfinge, por exemplo, que não era alada, e eles chamavam de seref. Seref. No árabe parece que é suruf, mas é a mesma palavra. E vocês sabem o que significa essa palavra? É a palavra que está lá em Isaías 6 como serafim. Vocês podem ver na Bíblia de vocês, Isaías 6:6. Eu fiz um vídeo desse para membros. Então o que acontece? Essa cultura de criaturas aladas havia em todo lugar. Por exemplo, eu tenho um vídeo já sobre querubins aqui, eu só vou citar para vocês, mas o querubim é da Síria, eram curubis, eram criaturas aladas, geralmente o corpo de um animal, a cabeça de um leão, e tinham asas. Esses curubis guardavam os lugares sagrados da Síria, depois foram para a Babilônia também, que era um tipo de aculturação, então você tinha lá os querubis, que depois acabou virando os querubins. Esses querubins você pode ver até hoje, porque eles têm muitos deles representados até hoje, porque eles esculpiam em portas, em paredes, nas entradas dos palácios. Tem um que, se eu não me engano, está no Museu de Londres. Vocês podem digitar aí no Google imagens, que vocês vão ver. Tem até hoje aquelas imagens esculpidas, que eram seres alados, híbridos, que guardavam os lugares sagrados. É por isso que lá em Ezequiel 28, aquele rei arrogante, ele é chamado de querubim. Não é que ele é um ser metafísico ou espiritual, é porque ele era um protetor do povo. Então ele guardava aquilo que era sagrado. O povo judeu, quando surge, ele surge num contexto ali, a cultura e a religião judaica, de aculturação. Então é claro, é normal que os povos peguem coisas que são uns dos outros e misturem, adapte, ressignifique, etc, etc, etc. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma festa chamada Carnaval. O Carnaval começou na Europa, era uma festa católica. Mas aqui no Brasil nós tivemos aculturações com outras culturas, tanto os indígenas quanto negros. Então essa aculturação toda, o nosso Carnaval ficou diferente de um Carnaval europeu. Mas até hoje na Europa ainda tem lugares que tem Carnaval. Então o nome disso é aculturação. Então os hebreus fizeram a mesma coisa, eles foram fazendo aculturações, dando as suas interpretações para coisas que já eram de outros povos, dando ressignificados, monoteizando e dando suas interpretações. Então os querubes da Síria acabaram entrando na cultura judaica como os querubins. Por isso que você vê, por exemplo, lá quando Adão e Eva é expulso, Deus coloca um querubim com uma espada na mão para impedir que eles entrem no jardim do Éden. Por quê? Porque na visão do autor de Gênesis, tá? Sendo bem claro a visão do autor, ali o Éden era um lugar sagrado, onde o próprio Deus interagia ali com o ser humano. Então, quando o homem foi expulso, ele colocou um querubim, como era típico das outras culturas, para guardar aquele lugar sagrado, para o homem não poder voltar. Se o homem quisesse voltar, estava lá um querubim com uma espada de fogo. Essa é a origem do termo querubim. O serafim, que nem tem lá em Isaías 6, é a mesma coisa. O que o serafim está fazendo ali naquele capítulo de Isaías é o mesmo que você vê na cultura egípcia. Então, serafim e querubim têm a mesma origem. Agora, esses seres são seres reais e espirituais? Se você disser que sim, então eu vou dizer que esse tijolo é mágico. Porque esses seres eram criações de homens. Eles que iam criando a sua mitologia, criando a sua teologia, criando a sua religião. Então, quando eles iam criando na imaginação deles esses seres, eles davam forma. Eles pegavam lá um cinzel, um martelo e iam esculpindo. Pronto, esse aqui é um querubim, esse aqui é um serafim, não sei o quê. Mas continuam sendo só imagens esculpidas, que acabaram entrando na Bíblia por aculturação.
Então essas pessoas que estão falando aí que os anjos têm hierarquia, que Deus não permite que os anjos entrem, que os anjos não podem, que os anjos são mais obedientes que os demônios a Deus, elas estão falando de coisas que foram criadas por homens, de povos vizinhos, de toda aquela região ali que se tinha contato, né, digamos assim, os egípcios, assírios, babilônios, etc., que eles faziam negócio, então eles compartilhavam coisas em comum. E é isso que foi parar nas Bíblias. E aí você pega hoje, em 2024, pessoas adultas achando que são seres espirituais, que têm hierarquia, por isso que eles não podem incorporar nos homens, amadinho, porque Deus não permite. São só pedra esculpida. Eles nunca leram na Bíblia o desafio de Elias? Essa história de Elias não é real, já mostrei aqui no canal. O desafio de Elias era isso. Era para mostrar que o Deus Baal era isso, ó. Era só uma imagem esculpida, que ele não tinha poder nenhum. Essa é a mensagem que o desafio de Elias quer passar. É a mesma coisa. Mas o que acontece? Depois a igreja acabou misturando lá os anjos com o conceito de ângelos lá dos gregos, né, que eram os mensageiros dos deuses, né, que eles subiam e desciam, que nem Esculápio, né, eles subiam e desciam o Monte Olimpo para trazer as mensagens de Zeus para os homens aqui da terra. Eles acabaram fazendo uma outra culturação e acabaram virando seres místicos, né, seres espirituais, né, com retratações em pinturas, afrescos, etc., né, na arte sacra da igreja. E até hoje tem pessoas que lidam só com isso, né? Tem pessoas que são chamadas angiologistas. Olha para você ver o absurdo, negócio que começa milênios atrás, da crendice mitológica de um povo, de povos, aliás, no plural. Depois tem gente que é até perito no assunto. Não dá, né, pessoal? Então eu vou finalizar o vídeo, tá? Para não ficar muito comprido, eu estou numa fase aqui bem corrida ultimamente, tá? E tá um calor infernal aqui em São Paulo, pessoal. Não sei a cidade de vocês, mas hoje o sol estava tão forte, mas tão forte, que eu fui comprar o cimento, nossa, eu cheguei suando aqui. Sabe aquele sol que queima, que arde? Tá bem forte. Eu só vou trazer uma última citação antes de encerrar o vídeo. Lembrando, quem puder já dá o like, tá? Comente o que achou, avalie. Obrigado às pessoas aí que têm dado like, tá? Meus últimos vídeos têm tido mais like, por isso que eles têm tido um pouquinho mais de views, pessoal. É por isso que eu falo, só depende de vocês, tá? Quanto mais like e atividade, é melhor. Se vocês gostam do meu conteúdo, da forma que eu transmito, tentando trazer teologia gratuita. Teologia não, né? Exegese, né? Pra vocês, dê um like, tá? Isso aí não custa nada, é gratuito. Eu só vou citar o que eu já falei naquele outro vídeo, tá? Mas quem quiser, veja o vídeo, se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final. Eu sempre falo se eu lembrar, porque o meu notebook é lento. Até ele renderizar o vídeo, eu esqueci já tudo que eu falei, tá? É muita coisa que eu falo assim de cabeça, então às vezes eu esqueço. Mas se eu lembrar, eu coloco aqui. Se eu não lembrar, vocês procuram aí, analisando as escrituras, anjos, tá? Anjos segundo a Bíblia. Porque anjos em hebraico é malach, no plural, malahim. Os malahim nada mais eram do que mensageiros, tá? A palavra basicamente quer dizer isso. E tem dois tipos de anjos que aparecem na Bíblia. Ou eles são seres humanos mesmo, que a Bíblia deixa claro. Ela fala ishi, em hebraico ishi, homens. Que nem eu falei naquele vídeo de Abraão. 3 homens apareceram para Abraão. Não eram seres metafísicos, espirituais, nada disso. É porque eles eram mensageiros antes dos profetas. Então Deus às vezes usava homens para transmitir a sua palavra. Homens. Ou eles apareciam apenas em visões. Você não tem aparição de anjos, por exemplo, como o sonho de Jacó, que ele via anjos subindo e descendo, não sei o quê, mas ali era um sonho de Jacó. Daniel só via anjos quando ele sonhava. Então, quando você vê anjos na Bíblia, é essas duas coisas. Se o autor está acordado, era um homem, que nem aquele que apareceu para Balaão, era só um homem. Madinho, mas ele ficou invisível, Balaão não viu ele. Daí, Moisés não abriu o mar? Moisés era especial porque abriu o mar? Elias não pediu fogo do céu? Continuava sendo homem. E quando você vê os anjos como seres mais metafísicos ou místicos, eram só nas visões deles, que eles usavam isso daí porque sabiam que o povo ia entender, porque ele já tinha essa culturação. Então é normal quando você quer transmitir uma mensagem, e a Bíblia é isso, é só um livro para transmitir mensagem, você utilizar elementos que aquela cultura entenda, que aquele povo vai compreender. Por exemplo, se eu quiser transmitir uma mensagem para os brasileiros, eu sou brasileiro, eu posso falar assim, por exemplo, no e-mail: olha, a cobra vai fumar. Cobra fuma? Claro que não. Mas eu estou usando algo que é da crendice popular, é um ditado, é uma expressão, que eu sei que os brasileiros vão entender, porque é parte da nossa cultura. Ou se eu falar assim, por exemplo: aquele garoto nasceu com o pé torto, ele parece um curupira. Curupira existe, pessoal? Não. Mas eu estou usando porque eu sei que qualquer brasileiro sabe o que é um curupira. Um estrangeiro não sabe porque não é parte do folclore dele. Já um brasileiro sabe. Então, é a mesma coisa. Quando o autor coloca lá que Daniel viu anjos, que Jacó viu anjos, que não sei quem viu anjo, se eles não estavam acordados, ou eram seres metafísicos, nada mais eram do que folclore da época, que os judeus absorveram. Porque se anjos fossem realmente de verdade, então eu poderia dizer que essa pedra é mágica. Porque eram só coisas criadas por homens, e eles iam dando forma e os judeus absorveram. Tá? Não tem nada de metafísico nisso, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like, isso vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance do canal, tá bom? Obrigado às pessoas que têm assistido, dado like, tem ajudado bastante, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Paz a todos.